Quais instrumentos a psicóloga pode utilizar para avaliar a saúde mental materna? O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou professora com pós-doutorado e especialista na área de psicologia perinatal. Sou autora de vários artigos científicos sobre saúde mental materna e autora de instrumentos que o psicólogo perinatal pode utilizar. Nessa aula de hoje eu quero te mostrar quais são as ferramentas que nós psicólogos podemos utilizar no atendimento de gestantes e mulheres no pós-parto. Muitos profissionais que atendem gestantes e mulheres no pós-parto na clínica, unidades básicas de saúde, hospitais ou qualquer outro espaço, muitas vezes sentem falta de ter algumas ferramentas, instrumentos para poder utilizar e identificar ali se aquela mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa. Mas nem sempre os profissionais sabem que instrumento utilizar. Então fica comigo aqui até o final que eu vou revelar para você quais são os instrumentos que você pode utilizar aí enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, aqueles que são privativos do psicólogo e os que não são privativos do psicólogo. Então imagina aqui comigo a seguinte situação: uma mulher grávida te procura com a seguinte queixa: não consigo me vincular a essa gravidez, não consigo amar esse bebê, eu não sei o que fazer, logo ele vai nascer e eu preciso começar a amar essa criança. O que você suspeitaria sobre esse caso? O que passa aí na sua cabeça? Qual é a primeira hipótese que você levanta? Muitos podem dizer, ela deve estar com sintomas de depressão. Mas olha só, o que eu quero te dizer é que nem sempre uma queixa como essa é sinal de sintomas de depressão. Pode também ser ansiedade, pode ser estresse, e nós precisamos de fato identificar qual é a alteração emocional significativa que essa pessoa apresenta. É bem normal que a gente vá mesmo para o lado de ser um sintoma de depressão, porque a gente escuta muito falar sobre depressão pós-parto. Então, por escutar tanto falar sobre depressão pós-parto, a primeira hipótese que a gente levanta é essa, que essa mulher está então com depressão. Mas o não se vincular ao bebê, não se vincular à gestação, é um sintoma muito comum. Ainda mais aqui no Brasil, que mais de 50% das gestações não são planejadas. É isso mesmo, mais de 50% das gestações não são planejadas. E como elas não são planejadas, alegria e felicidade não é a primeira coisa que passa pela cabeça dessas mulheres. Então, não se vincular ao bebê logo de imediato e nem à gestação é muito comum. E essas mulheres, sim, procuram pelo nosso atendimento nos mais diversos espaços e nós precisamos, então, compreender melhor este caso. Então, eu vou revelar para vocês agora alguns instrumentos que nós podemos utilizar para não ficar tudo sendo depressão, mas para a gente poder, de fato, entender o que está acontecendo aí com as emoções dessa mulher. Uma coisa que eu preciso te dizer é que, infelizmente, ainda não temos instrumentos aprovados pela SATEPS que são específicos, do período de gestação, parto e pós-parto e que sejam privativos do psicólogo. Então, se você entrar lá no site da SATEPS e fizer uma pesquisa dos instrumentos favoráveis que nós podemos utilizar, privativos do psicólogo, você não vai identificar nenhum instrumento, tá? Específico para ser utilizado com gestantes e mulheres no pós-parto. Então, aqui eu vou estar dizendo alguns para você que não são privativos do psicólogo, mas que são específicos aí para a gente poder utilizar com essa população, e outros que são privativos do psicólogo, no entanto, eles não são próprios, exclusivos para serem aplicados no período que a gente chama de perinatal, mas são ferramentas que nós podemos utilizar. E antes de eu começar a apresentar isso, é importante eu relembrar vocês que o instrumento sozinho, ele não é capaz de dar um diagnóstico, tá? Então tem que existir um ser humano qualificado, capacitado por detrás daquele instrumento. Então quem vai aplicar o instrumento tem que ter conhecimento, saber sobre como aplicar o instrumento,
como corrigir o instrumento e como interpretar os resultados do instrumento. Por isso, a maioria dos instrumentos eles vão contar com um manual. Então, eu não vou te ensinar aqui como utilizar os instrumentos, eu vou te passar os nomes dos instrumentos. E você sabendo o nome dos instrumentos, você pode recorrer ao manual. Neste manual, ele vai te ensinar como aplicar, como corrigir, como interpretar os resultados, ok? E outra coisa, é importante que o profissional tenha também conhecimento nessa área, porque o instrumento sozinho não faz nada, o instrumento ele é um papel. Quem faz alguma coisa é o profissional que aplica o instrumento. Olha só, se você é psicólogo, psicóloga, provavelmente no mínimo você ficou 5 anos aí para poder se graduar. Então quer dizer, você tem aí um histórico prévio de informações importantes para poder analisar os resultados. E eu digo isso para você imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você receba aí na sua clínica alguém falando: estou triste, não quero ter contato com pessoas, eu choro o tempo todo. Aí você escolhe um instrumento, né, e aplica nessa pessoa. Você pode supor: eu acho que ela está com depressão, por esses sintomas que ela está falando. Aí você aplica um instrumento e, de fato, o instrumento dá que ela está com sintomas de depressão, porque ela está chorando, ela está triste, não quer falar com as pessoas. Mas percebe que só aplicar o instrumento é falho. Por quê? Você precisava ter investigado a história dessa pessoa, porque se você tivesse investigado a história dessa pessoa, você saberia que há pouco tempo ela teve uma perda significativa na vida dela. Então, ela está em luto. E luto não é transtorno mental. Luto não é depressão, mas os sintomas se confundem, percebe? Então, você pode acabar dando um diagnóstico errado, dizendo para alguém: você tem depressão, quando na realidade ela só está em luto. Só está não, né, gente? O que eu quis dizer, ela não está em depressão, ela está em luto. Então, para utilizar os instrumentos, é importante que a gente tenha isso em mente, que o instrumento sozinho, ele não é capaz de avaliar o contexto. Quem consegue fazer isso é o profissional que aplica o instrumento, tá bom? Então, responsabilidade, juízo na hora de utilizar esses instrumentos que eu vou estar te apresentando aqui. Como eu já te falei, ainda não temos instrumentos próprios, privativos do psicólogo para ser utilizado aí em período perinatal. Mas nós temos já pelo menos um instrumento não privativo do psicólogo, mas sim aprovado pela SATEPS, ou seja, psicólogos podem utilizar porque foi aprovado pela SATEPS, mas não podem utilizar como sendo uma única ferramenta. Então, o primeiro instrumento que eu tenho para te apresentar aqui é a triagem pós-parto de aplicação em gestantes, chamado TPAG. Esse instrumento, ele é um instrumento de rastreio, de triagem, de anamnese. Então, muitos profissionais ficam perdidos. Ah, recebi uma gestante. Que perguntas eu posso fazer para ela? Existe algum instrumento, né, de triagem, algum tipo de anamnese que eu possa aplicar nela? Sim, existe, ele se chama TPAG e é aprovado pela SATEPS, é de minha autoria, eu sou autora desse instrumento. Esse instrumento, ele permite que você possa identificar, então, questões, inclusive, de sinais de alerta para alterações emocionais significativas. Tá? Ele não é um instrumento que vai te dar resultados se essa pessoa está ou não apresentando alterações emocionais significativas, mas ele te dá pistas, sinais de alerta. Olha, pela resposta dessa gestante, tudo indica que ela possa estar em sofrimento psíquico. Então, aí você vai ter que recorrer a um outro instrumento para confirmar isso. E eu vou te falar já já quais são esses instrumentos que você pode recorrer para confirmar ou não a respeito das respostas que ela vai dar para você. Então, o TPAG, ele permite que a gente possa saber que perguntas fazer para gestantes de primeiro trimestre, para gestantes de segundo trimestre e para gestantes de terceiro trimestre. Então, dependendo do trimestre gestacional que essa pessoa estiver,
tem as perguntas certas para fazer. Existe um manual, existe a folha de resposta, existe uma forma de aplicar, existe uma forma de corrigir os resultados e existe uma forma de interpretar esses resultados. E aí você precisa, então, adquirir o manual. Caso você tiver interesse, inclusive, você pode entrar em contato com alguém da minha equipe. Inclusive, estou deixando o telefone para você aqui, caso você queira saber mais, né, a respeito deste instrumento, para poder adquirir e aplicar aí, seja na unidade básica de saúde, hospital, na sua clínica particular ou em qualquer outro espaço. Lembrando que esse instrumento não é privativo do psicólogo, ou seja, outros profissionais que fazem atendimento às questões emocionais de gestantes também podem utilizar esse instrumento. Agora eu quero falar de um outro instrumento que está na SATEPS neste momento, né? Se você estiver assistindo esse vídeo antes da metade do ano de 2023, tá? Então, existe um instrumento, o primeiro instrumento, que ele é específico para medir ansiedade em gestantes, enviado para a SATEPS para avaliação e aprovação. Então, existe um instrumento chamado ISARG, Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional, tá? Então, você quer medir a ansiedade em gestantes? Então, o instrumento que é específico para medir a ansiedade em gestantes, saber o nível da ansiedade, se é um nível que, ela não tá ansiosa, ou, ela tá ansiosa dentro do padrão normal, ou ela está com alta ansiedade. A ansiedade que ela apresenta é muito elevada, existe esse instrumento. Só que no momento, se você estiver assistindo esse vídeo antes do meio de 2023, antes de junho de 2023, a probabilidade é que você só possa utilizar esse instrumento se você for pesquisador nessa área. Então, se você estiver fazendo pesquisa e precisa medir a ansiedade em gestantes, é possível. Pode, inclusive, entrar em contato comigo, né? Por e-mail, telefone com a minha equipe, que a gente pode estar disponibilizando para você aí na pesquisa. Mas, quando o objetivo não é de pesquisa, tem que aguardar, né, a liberação da SATEPS. Provavelmente a liberação da SATEPS será em junho de 2023. E aí nós teremos, portanto, o primeiro instrumento privativo do psicólogo para avaliar sintomas de ansiedade exclusivamente em gestantes, tá? Então, sobre os instrumentos que são exclusivos para aplicação em gestantes, até o momento são esses dois e os dois de minha autoria, tá bom? Agora vamos falar de outros instrumentos que, se você é psicólogo com CRP ativo, pode estar utilizando também. No entanto, são instrumentos que não são de uso próprio para aplicação em gestantes ou mulheres no pós-parto, mas na falta, né, de existir instrumentos específicos, nós podemos e devemos utilizar esses instrumentos. Então, vamos lá. Se chega aí para você uma gestante ou uma mulher no pós-parto e você suspeita que ela está apresentando sintomas de depressão e você quer confirmar se realmente ela está apresentando sintomas de depressão, qual é o instrumento que eu recomendo para você utilizar? Eu recomendo que você utilize o Inventário de Depressão de Beck 2, BDI 2, tá? Esse é um instrumento aí que pode ser utilizado em homens e mulheres de diversas situações, seja na organizacional, na clínica, em qualquer espaço. É um instrumento aí para a população geral. Só que esse instrumento pode sim ser utilizado dentro da clínica, ou, não importa se no hospital, unidade básica de saúde, mas desde que você tenha diploma de psicólogo e esteja com o seu CRP ativo, né? Você pode utilizar esse instrumento para poder identificar sinais de depressão aí na sua cliente, seja ela mulher ou seja ele homem, tá? Porque homens também precisam ser avaliados a sua saúde mental paterna. Não são só mulheres que apresentam chances de adoecimento mental no período perinatal. Homens também apresentam. Inclusive, existe um detalhe aí: 10% dos homens apresentam sintomas de depressão
neste período perinatal. Então, quando esses homens têm as suas parceiras grávidas, 10% deles têm a chance. Então, dependendo aí de quem que você está atendendo, utilizar o BDI-2 para identificar sinais de depressão vale muito a pena. Então, eu recomendo esse instrumento para você. Ah, Rafaela, mas e se eu quiser saber se ela está com ansiedade, né? Quero saber se a minha gestante ou a minha mulher no pós-parto está com sintomas de ansiedade. Qual instrumento eu posso utilizar? Olha só, o instrumento que está disponível no momento pela SATEPS é o BAI, Inventário de Ansiedade de Beck. Esse instrumento, ele não é próprio para aplicar em gestantes e mulheres no pós-parto. E esse instrumento também ele vai avaliar mais os sintomas físicos do que os sintomas psicológicos, tá? Então, o que eu aconselho para você que quer identificar sintomas de ansiedade é utilizar o BAI. Só que você tem que levar em consideração isso. Quando o ISARG estiver liberado, você pode utilizar os dois, porque o ISARG vai trabalhar mais com as questões emocionais, né, psicológicas, com sintomas psicológicos, e o BAI, ele trabalha mais com os sintomas físicos, então você pode aplicar os dois. Um que é exclusivo, né, para identificar ansiedade em gestante, e o outro que você pode utilizar em homens, que você pode utilizar no pós-parto, que você pode utilizar, né, em outras situações aí também da perinatalidade e da parentalidade, ok? Então, o BAI, ele ficou aí durante dois anos ou não, mais um pouco, 4 anos, né, não liberado pela SATEPS, ele estava em processo de avaliação, de validação, mas a partir de novembro de 2022, o seu uso já voltou a ser liberado. Ele foi novamente aprovado pela SATEPS para uso, tá bom? Então, pode utilizar o BAI aí novamente. Então, aconselho, se você quer ver sinais de ansiedade, você pode utilizar o BAI. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do ano de do meio de 2023, dá uma procurada pelo ISARG, porque esse sim seria a ferramenta específica para uso em gestantes. Agora vamos lá para uma outra ferramenta que eu considero muito boa para a gente poder utilizar, também é privativa do psicólogo, mas essa agora é para identificar sinais de estresse, tá? Em gestantes, em mulheres no pós-parto, em mulheres no parto, às vezes até no planejamento familiar, na reprodução humana assistida. Então, é um instrumento muito bom que a gente pode utilizar em homens e mulheres também. Não é específico para gestantes, mas ele tem perguntas muito boas, tá? E a gente pode estar utilizando aí desde que tenha aí o CRP ativo também, tá? Então, é o ISSL, Inventário de Sintomas de Estresse de LIP, ISSL. Esse instrumento, ele é muito bom. Ele vai identificar se a pessoa apresenta ou não apresenta estresse. Se a pessoa apresenta estresse, ele vai dizer se ela está na fase de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão. Lembrando que durante a gestação, se o resultado der alerta ou resistência, tá ok, são as fases iniciais do estresse, tá? Isso indica que essa pessoa, sim, vai precisar de acolhimento, atendimento, orientação, mas não necessariamente que ela está com uma alteração emocional significativa. Agora, se o resultado no ISSL der quase exaustão ou exaustão, isso significa que ela está em fases avançadas do estresse, tá? Quando essa mulher grávida ou no pós-parto apresenta estresse em fase de quase exaustão ou exaustão, eu recomendo que você aplique também o BDI, por exemplo, tá? Para verificar se ela não está apresentando depressão. Geralmente, uma mulher que está com estresse nessas fases mais elevadas, elas estão apresentando sintomas de depressão. Então, eu recomendo que utilize os dois instrumentos aí para potencializar, tá bom? Aí a sua investigação, a sua análise e a sua intervenção. Então, o ISSL, ele é muito bacana. Além dele também dar os resultados, né?
se tem maior prevalência de sintomas psicológicos ou maior prevalência de sintomas físicos, tá? Na manifestação dos sintomas aí da sua cliente. Então, super recomendo que você utilize o ISSL também aí na sua investigação psicológica. Agora eu quero te apresentar também outros instrumentos que não são privativos do psicólogo, mas são importantes que você tenha conhecimento deles para que você possa utilizar junto com algum instrumento privativo do psicólogo, tá? O primeiro que eu quero dizer aqui é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh. A escala de depressão pós-parto de Edinburgh, como o próprio nome diz, você percebe que ela é específica para profissionais que estão atendendo aí questões de perinatalidade. Essa escala ela é utilizada no mundo todo. No Brasil, principalmente é utilizada por médicos, enfermeiros e psicólogos. Só que essa escala, por ninguém nunca ter enviado ela para a SATEPS, para avaliação, ela consta lá na lista de não aprovados, ou seja, o psicólogo não pode utilizar. Mas quando você vê lá que o psicólogo não pode utilizar, não é porque a escala não presta, não é boa, não, é simplesmente pelo fato de que nunca foi enviado para SATEPS avaliar, então ela nunca pôde nem avaliar, mas ela, de acordo com vários artigos científicos nacionais e internacionais, é o padrão ouro, é a escala melhor que se tem para identificar sintomas de depressão no período perinatal. Inclusive, essa escala ela já foi, inclusive, até validada para ser aplicada em gestantes e não só no pós-parto, tá? Então, ela é muito boa também para identificar sintomas de depressão desde a gestação, ou seja, a depressão perinatal. Esse é o instrumento padrão ouro, ou seja, é o melhor instrumento que nós temos hoje no planeta para poder medir sintomas de depressão no período perinatal. Mas, lamentavelmente, né, a SATEPS, como nunca chegou para ela avaliar, entra ali no hall dos que o psicólogo perinatal não pode utilizar, né? Ou o psicólogo em geral não pode utilizar. Então, o que eu recomendo? Se você for fazer laudo ou algum tipo de relatório, utilize o BDI. Não é tão bom quanto a IPDS, mas é o que você pode utilizar. E aí, se você quiser utilizar a IPDS também ali na sua avaliação, pode. O que não pode é colocar isso, né, em relatórios aí, porque, né, senão você vai entrar aí numa implicação de, olha, você usou um instrumento que não pode ser utilizado, entende? Mas a validade dele é, sim, muito boa, excelente, aconselho, tá bom? Aí, outro instrumento que existe, que você também pode utilizar quando você tá aí atendendo questões de perinatalidade ou de parentalidade. Quando a gente precisa identificar as práticas educativas maternas, se elas são positivas ou negativas, seja para algum tipo de intervenção ou para algum tipo de orientação, por exemplo, a gente fica com dificuldade. Como eu vou identificar nessa mãe de bebê, né? O bebê ainda não tem 2 anos de idade, como eu vou identificar se ela está fazendo práticas parentais positivas ou negativas? Então, a gente não tinha instrumentos também para isso, mas hoje existe um que também não é privativo do psicólogo, tá? Até o momento. Então, ele se chama Inventário de Estilos Parentais para Mães de Bebês, IEPMB. Eu sou uma das autoras desse instrumento, junto com várias outras professoras doutoras, criamos esse instrumento e é o único até hoje que a gente tem, né, notícias no Brasil que identifica, então, práticas educativas maternas de mães de bebês, tá? Até 2 anos. Então, se são práticas mais positivas ou mais negativas. Então, se você quer saber mais, inclusive, sobre esse instrumento, tem uma aula completa falando sobre ele que você pode depois acessar aqui, tá bom? E, por fim, eu quero apresentar para você um outro instrumento bastante utilizado por profissionais da saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde, para identificar sofrimento psíquico. E é um instrumento bastante utilizado também em pesquisas junto a gestantes e mulheres no pós-parto. Esse instrumento ele se chama SRQ, Self-Report Questionnaire 20. 20 por quê? Porque são 20 questões, tá? E aí a pessoa, ela lê cada questão e ela vai responder sim ou não
Quanto mais sim ela responde, mais indica sofrimento psíquico. Esse é um instrumento também que não é privativo do psicólogo, muito utilizado por enfermeiros, médicos, tá? Mas nós podemos utilizar como uma ferramenta também de triagem. Então eu posso, de repente, utilizar o SRQ20 numa gestante ou numa mulher no pós-parto. Vejo lá, se ela tem mais de 7 sims, significa que ela está em sofrimento psíquico. E aí eu quero identificar, então, se ela está com ansiedade, estresse ou depressão. Ok, então eu fiz uma triagem, identifiquei esse sofrimento psíquico. Então agora eu vou aplicar o BDI-2, o ISSL e o BAI, por exemplo, para poder identificar qual é o sofrimento psíquico dela, qual é a alteração emocional significativa que ela está apresentando. Se eu utilizo, né, o SRQ20 e não tem essa pontuação, a pessoa marca poucos sims, significa que ela não está apresentando alterações emocionais significativas e provavelmente eu nem preciso, então, fazer avaliação de ansiedade, estresse e depressão com essa pessoa, ok? Então é isso aí, pessoal. Talvez agora você possa estar aí pensando, né? Rafa, que legal, gostei muito das dicas, dos instrumentos que eu posso utilizar, mas e depois que eu tiver os resultados, o que eu faço? Como eu vou oferecer o tratamento? Bom, a resposta é: você precisa conhecer toda a teoria, a técnica, as ferramentas que o profissional da psicologia perinatal utiliza, tá? Aqui eu passei para vocês quais são os instrumentos que nós podemos utilizar. Mas para que você possa depois continuar com o caso, conduzindo, seja em orientação, seja no acolhimento, seja em uma psicoterapia, vai depender de conhecimento técnico, teórico de psicologia perinatal, ok? Então, cuidado, se for utilizar esses instrumentos sem o conhecimento da psicologia perinatal, você pode cometer erros, você pode, de repente, fazer coisas erradas, um atendimento errado, um atendimento não ético, não cuidadoso à sua cliente. Então, ter o conhecimento de psicologia perinatal aí é importante, tá? E como obter esse conhecimento de psicologia perinatal, você sabe bem que é aqui no Instituto Mater Online. Então, aqui você vai encontrar várias aulas como essa, aulas mais curtinhas do que essa, tá? E se você quer receber conteúdos diários também, existe o nosso canal do Telegram. Eu convido você para entrar, está aparecendo aqui para você o link, para que você possa entrar no nosso canal do Telegram, Psi por um Mundo Melhor. Lá todos os dias eu trago informações úteis para você que quer se tornar uma psicóloga, um psicólogo com conhecimento em perinatal e a partir daí se tornar requisitado e seguro, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.